Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo YouTube, pelo Facebook e pelo WhatsApp. Compartilhe a palavra de Deus, seja você também um evangelizador, seja sal para a terra e luz para esse mundo que vive nas trevas. Meus irmãos, o evangelho de hoje é de Marcos, capítulo 16, versículo do 15 ao 18. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e foi batizado será salvo. Quem não crê está condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem são estes: expulsarão os demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, vamos juntos meditar a palavra de Deus, o que Cristo quer nos falar no dia de hoje e de que forma a sua palavra pode tocar os nossos corações. Meus irmãos, nós vemos na narrativa do Evangelho de São Marcos que Jesus se manifestou aos 11 discípulos. Mas 11 não era 12? É porque nesse momento da vida de Jesus, Jesus já havia ressuscitado. E é antes da sua ascensão ao céu. E ainda não tinha sido escolhido o 12º discípulo, o qual Judas Iscariotes, que traiu Jesus, já tinha sido morto, tinha se suicidado. Então, Jesus, eis que se manifesta, aparece aos 11 discípulos e lhes dá uma missão. Essa é a missão mais importante que Jesus quer que seus discípulos cumpram. Ide ao mundo inteiro, anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Meus irmãos, essa é a grande missão dos discípulos de Cristo. Essa é a nossa grande missão, de ir ao mundo inteiro, anunciar o Evangelho, anunciar a sua boa nova, anunciar essa nova aliança, a aliança desse Cristo, a aliança desse Jesus, que vai ascender os céus e deixa no seu lugar, aqui na terra, os seus discípulos, como mensageiros, como continuadores da sua palavra. E é isso que o Cristo quer de cada um de nós, que nós, ao sermos batizados, nós nos convertamos e assumamos essa nossa vida, para que nós, essa vida de conversão, uma nova vida pautada sobre o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, uma vida destinada a dar testemunho com a nossa vida, desse amor de nosso Senhor Jesus Cristo, da palavra transformadora que nosso Senhor Jesus Cristo pode fazer na vida de cada um de nós. E meus irmãos, nessa conversão, hoje a igreja celebra a conversão de São Paulo, aquele que perseguia a serviço dos judeus, a serviço dos sumos sacerdotes, perseguia os cristãos. Mas eis que Jesus aparece para ele através de uma grande luz que vinha do céu e a voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eis que Paulo pergunta: eu sou Jesus o Nazareno, a quem tu estás perseguindo? Mas, meus irmãos, se nós formos observar nessa passagem de São Paulo, dessa conversão dele, meus irmãos, o qual Cristo aparece para ele, fala que ele é Jesus o Nazareno, a quem tu estás perseguindo. Na verdade, Paulo perseguia a sua igreja, a igreja de Cristo, os seus discípulos, aquelas pessoas, os cristãos convertidos. Eram essas pessoas que Saulo
perseguia. E eis que ele vai para Damasco e lá Ananias vai visitá-lo e fala: irmão, recupera a vista. E aí Paulo tem sua verdadeira conversão de anunciador do Evangelho. Paulo, que cria tantas cartas, tantas comunidades, ele dá com sua vida o verdadeiro testemunho de conversão. Aquele que antes perseguia os cristãos, ele, outrora, após a sua conversão, é anunciador da palavra de Deus e deu a sua vida em anúncio à sua palavra. Ele que tantas comunidades pelo mundo inteiro, ele cumpre verdadeiramente as palavras do Evangelho de São Marcos. Ide ao mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Meus irmãos, é isso que o Cristo espera de cada um de nós, que nós possamos verdadeiramente ser convertidos, abrirmos o nosso coração para uma vida nova, uma vida transformadora, uma vida que muitas vezes para as pessoas que vivem as coisas do mundo é uma loucura. Mas nós que vivemos as coisas de Deus, nós vivemos, sabemos o quanto é maravilhoso viver, levar a palavra de Deus e viver essas maravilhas de Deus na nossa vida. Portanto, meus irmãos, que você também possa ter esse encontro com Cristo, assim como Saulo teve e teve sua vida transformada para ser Paulo, esse discípulo de Cristo. Que você também possa ter esse encontro com Cristo. Abra seu coração para a ação de Deus na sua vida e tenha a sua vida transformada pela sua palavra, pelo amor, pela bondade, pela misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.